Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais essa entrevista aqui no YouTube da Ela. Vou conversar com mais uma aluna do Bootcamp Master Interface Design, que, você já me escutou falando isso. Estudou, ralou, se dedicou e conquistou sua vaga no mercado. A Amanda vai contar um pouquinho aí da sua história e como foi para ela até chegar aí na tão sonhada vaga. Amanda, obrigado pelo seu tempo. E para a gente começar, por favor, se apresenta um pouquinho. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão assistindo. Meu nome é Amanda, Amanda Menotti, eu sou UX UI Designer, agora migrei de arquitetura e urbanismo, e agora eu tô nesse universo gigante, fantástico. E como é que foi para você esse processo? Porque escutando assim não parece algo tão simples e direto. Ir da arquitetura para UX e tal. Como é que foi para você e quando que isso aconteceu na sua cabeça, né? Por que você tomou essa decisão de dar esse salto e se jogar nos estudos? Eu me formei em 2018, finalzinho de 2018, em arquitetura e urbanismo. Eu já não era apaixonada pela área. Tava naquela coisa, cheguei até aqui, vamos formar. E nunca gostei de arquitetura. De urbanismo eu gosto bastante, mas é uma área bem difícil de você conseguir emprego aqui no Brasil. Entendi. Não é muito valorizada e tal. E, enfim, estava muito difícil conseguir emprego, era muito freela, mas emprego mesmo difícil e uma remuneração bem ruim também, porque é uma área que está muito desvalorizada, tem muitos profissional. E, enfim, estava difícil. E aí veio 2020, pandemia, fim do mundo, e com a pandemia várias crises existenciais, do tipo, o que eu estou fazendo da minha vida, quem sou eu? Essas crises existenciais, né? E aí eu percebi que eu tava botando muita energia minha em cursos, em coisas do tipo, para entrar no mercado de trabalho que eu nem me via trabalhando a longo prazo. Era só para fazer o diploma valer. E aí eu decidi que eu ia mudar de área. Falei, sou jovem, né? Então vamos explorar outros mundos. E aí eu comecei a pesquisar na internet algumas coisas. E eu caí no workshop da Ela, de UX, que eu não conhecia na época. Eu não lembro como eu caí no workshop de vocês, mas apareceu lá. E aí eu vi esse universo de UX e fiquei muito interessada. Eu participei do workshop, mas aí eu decidi que eu não ia comprar ainda o curso, que eu falei, eu tenho que primeiro ver o que é isso. E aí eu fiz alguns cursos gratuitos de UX, li muito sobre, e eu fui me apaixonando muito, porque era totalmente diferente de arquitetura, mas ao mesmo tempo eu vi que eu conseguia aproveitar muita coisa. Assim, processos de criação, lidar com pessoas. Então, hoje eu uso muita coisa, apesar de serem projetos totalmente diferentes, a gente aproveita, principalmente a parte de lidar com clientes, e a arquitetura também me ajudou muito a entender a estrutura de sites ou aplicativos, entender que tem limitações técnicas. Eu ainda não entendo a fundo quais são as limitações técnicas, mas para mim eu faço muitas comparações na minha cabeça. Legal. Do tipo, uma casa tem uma estrutura tal, sai por um preço tal, mas um prédio é outra coisa. Então, o aplicativo é a mesma coisa. Se eu escolher tal componente, facilita na construção. Outros não. Então, eu faço muitas comparações. Beleza, eu fiz alguns cursos gratuitos e aí abriu outra turma pro Bootcamp da Ela, alguns meses depois. Não lembro quantos. Uns 3 meses depois, talvez. E aí eu comprei o curso, porque eu já estava apaixonada pela área. Eu até cheguei a pesquisar outros, mas eu gostei muito da abordagem de vocês. E aí foi isso, foi que começou oficialmente a jornada. Legal, sua história é bem interessante, Amanda, e eu gostei bastante da comparação que você fez, com alguns detalhes do nosso trabalho, com a arquitetura. É muito legal você já ver esses pontos se conectando de alguma forma na sua cabeça, nessas similaridades. Isso ajuda muito. Agora, uma curiosidade. Você falou que estava pensando ali numa mudança de carreira. Por um acaso, você caiu lá no workshop, conheceu o mundo do UX um pouquinho. Você decidiu, não, deixa eu estudar mais. Foi ler livros, artigos, uns cursos gratuitos, acredito que o YouTube também. E nisso você comentou, acabei me apaixonando. Tá, e você foi para o curso, o Master Interface Design, para estudar a fundo. O que exatamente te fez, ou que gerou essa paixão inicial em você? O que você gostou daquilo que você estava vendo, que você falou, eu quero isso? Eu gostei porque
é um universo, vamos chamar, que envolve muitas matérias diferentes. Uhum. Então é muito multidisciplinar. E eu sempre fui uma pessoa muito multidisciplinar. Lembro que na época de vestibular foi muito difícil para mim escolher que curso que eu queria. Eu gostava de história, eu gostava de contas, eu gostava de muita coisa. Tanto que eu parei em arquitetura, que é um curso que tem muita coisa, né? Tem artes, tem história, tem cálculo. Então, eu gostei muito disso em UX, porque você não cansa de um assunto só, né? Tem muita coisa diferente. E uma coisa que me atraiu muito foi que tem toda uma psicologia por trás, né? De você entender o usuário e coisas do tipo. E eu sempre tive um pezinho na psicologia, tipo assim, sempre gostei muito. Legal. Então, eu adoro ler assuntos que fazem essa união, né, de UX com psicologia. É a parte que tem coisas de negócios também, me atrai bastante, eu acho muito interessante. Tá. Gosto de estudar sobre, ler sobre. Então, foi isso, sabe? Eram assuntos diversos e muito interessantes. E isso me atraiu, nossa, profundamente. Entendi. Legal. Beleza, aí chegou esse ponto, você decidiu, vamos jogar nos estudos, vou encarar. Como é que foi para você? Como é que talvez você organizou o seu tempo para aproveitar esse momento de estudos da melhor forma? Até porque ainda estamos, mas acredito que isso tenha começado mais ou menos ali no período da pandemia, então um monte de estresse rolando no mundo. Como é que foi Muito para você estresse. fazer essa gestão geral e garantir que desse certo, né? Que você chegasse onde você Uhum. queria? Bom, eu decidi que eu ia me dedicar 100% ao curso, mas aí eu tenho meus privilégios, né? Eu moro com os meus pais, então eu pude fazer essa pausa e me dedicar a isso. Eu já tinha uma rotina de estudar em casa, porque eu não estava trabalhando oficialmente com arquitetura, né? Pegava alguns freelas e estudando para concurso. Então, essa rotina essa disciplina, né? Tá? De sentar e estudar, eu já tinha. Então, isso Uhum. já foi meio caminho andado. Não tenha sido fácil, porque durante a pandemia vem muito estresse, muita ansiedade. E assim, tem dias que não rolava. Não estudar, não... e tá tudo bem. Então, eu fiz isso, eu me dediquei 100% ao curso e eu resolvi mergulhar mesmo nisso. Então, era o curso da ela e além das aulas, eu via muito material complementar para poder aprofundar os assuntos, porque isso é uma coisa que eu aprendi num outro curso que era de linguagens até, que tipo assim, eles falavam que aqui no curso a gente te dá 50%, o outro 50% é com você. E Boa. eu levei isso muito para a vida. Então, assistir as aulas e aprofundar aquilo que eu não tinha entendido direito, que está com dúvida, ou que eu tinha achado interessante, enfim. E Uhum. aprofundando, e foi isso. Legal. Acredito que nesse momento, então, você deve ter lido alguns livros. A gente indica alguns, você deve ter buscado outros por sua conta. Sim. Você teria um ou dois livros que você recomendaria agora para quem está nos assistindo aqui no YouTube? Você falar, esses aqui eu adorei. Um que eu tô lendo que tem no momento até, é aquele Just Enough Research. Não sei Muito se tem em bom. português. Acho que não tem. E bom, para quem sabe ler inglês, eu acho muito interessante porque ele vai falar da rotina de pesquisa de uma maneira muito. É uma leitura muito leve, não é Aham. uma linguagem difícil de entender. Você lê 10 vezes o mesmo parágrafo e não entende. Não, ele é bem simples. E ele traz alguns pontos que na rotina de trabalho acontece. Tipo assim, às vezes você não tem tanto tempo para aprofundar e fazer uma pesquisa perfeita, tanto quanto você queria, né? Então, a autora ela traz alguns pontos de como você negociar com os stakeholders, como você fazer a pesquisa acontecer. Gosto Uhum. bastante. Outro livro é o Design do Dia a Dia, que é o Bom. básico do básico. Esse eu li lá atrás, bem no comecinho, e Uhum. me ajudou a mudar a chavinha na minha cabeça com coisas relacionadas a design, da importância do bom design. Por mais que venha da arquitetura, isso é uma coisa que é muito prezada também, né? Você fazer um negócio que funcione. Uhum. Foi muito legal eu perceber que às vezes quando eu não sei fazer alguma coisa, a culpa não é necessariamente minha, mas de um design ruim, coisas do tipo. E eu acho que é um livro bem interessante para quem Legal. está iniciando.
Boas indicações. Então, design do dia a dia para aquele momento inicial, quem está curioso ali sobre a área, e o Just Enough Research, da Erica Hall, para aprofundar. Concordo? Isso. Livro Uhum. maravilhoso. Muito bom. Amanda, tá, agora vamos voltar um pouquinho para sua história. Você foi lá, estudou, você falou que tinha disciplina, conseguiu ficar focada. Em algum momento você decidiu, agora é a hora de eu procurar uma vaga. Quando foi esse momento para Uhum. você? Quando que você percebeu que você estava um pouco melhor preparada e que você queria encarar aí a busca para uma vaga? Eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia começar a procurar vaga a partir do nível 2. Eu sei que no curso vocês falam para ir até o nível 4 e tal, mas eu precisava de dinheiros, né? Boletos chegando. Então, o que eu fiz? Como eu me dediquei muito ao curso, então, tipo assim, eu fui fazendo pesquisa desde o nível 0. Pesquisa com o usuário. Eu sei que não precisa, mas eu tinha o tempo e aquela coisa, aquele gás de quem tá começando, de querer fazer tudo, sabe, para me jogar. Então, depois de estudar muito, eu tinha feito alguns trabalhos voluntários também que me ajudaram a ter uma outra perspectiva. E aí finalizei o nível 1, né? O trabalho que a gente. O segundo trabalho. Uhum. E aí eu dei uma pausa nos estudos para me dedicar ao meu portfólio, ao meu currículo. Isso foi. Eu comecei o bootcamp da ela em junho de 2020 e comecei a procurar vaga em março. 8 meses, Tá. mais ou menos. E, e eu senti que eu já estava pronta para. Tipo assim, como eu me dediquei muito, fui muito a fundo, eu senti que eu estava pronta para começar. Eu sei que ainda tem um universo de coisas para eu aprender, às vezes até bate uma síndrome do impostor, mas eu senti que eu estava pronta e também existem muitas comunidades de UX, né? Uhum. Para quem está começando, para quem já está um pouco na área e tal. E eu percebi que o curso da ela é um nível muito acima de muitos cursos que tem rolando no Legal. mercado. Então eu vi que eu estava muito preparada, tipo assim, comparando com algumas outras pessoas que não estavam. Eu não querendo soar prepotente, mas você vê que o nível de aprofundamento não estava tão assim, e conseguindo vaga, trabalhando. Que, gente, Entendi. então vamos. E aí foi isso, eu comecei a me dedicar com portfólio, aplicar para 50 mil vagas até conseguir, e foi isso. Você falou algumas coisas interessantes. Você escolheu, né, estudar full-time, criou ali o ambiente para você, você tinha apoio familiar, sensacional. E pelo que você falou, foram 8 meses de puro estudo até você ter sua primeira Uhum. vaga, ali, ou até aplicar para as vagas. O que eu considero um tempo razoavelmente bacana, rápido até. Mas você comentou que desde o nível 0 você resolveu ir muito a fundo. E sempre buscar mais em livros, mais em coisas, talvez puxar ao máximo dos mentores, do seu projeto e tudo mais. Então, provavelmente você demorou um pouco mais em cada nível, até concluir cada projeto, mas como Sim, você falou, você aproveitou também e foi já em algumas metodologias que não eram do nível 0, eram do nível 2, sim. mas você foi por sua Aham. conta lá avançando e encarando isso, falando, não, tá tudo bem, eu estou demorando mais aqui, mas é porque eu quero, porque eu estou indo mais além, eu estou com apoio e tudo bem. Né? E aí, quando você terminou o nível 1, você se sentiu tranquila para buscar uma vaga, porque você já tinha ali um escopo de conhecimento relacionado a níveis um pouco mais além até. Não era só até o nível 1. E Sim. os projetos... Uhum. Legal, essa é uma escolha bacana, né? Porque isso que você passou de ter uma certa necessidade de ir para o mercado num menor espaço de tempo, sem poder esperar muito e tal, é a realidade de muitas pessoas. E, de fato, a gente recomenda que o ideal é estudar e terminar o nível 4, mas eu sei que tem várias pessoas que fazem isso antes, vários colegas seus que fazem isso antes. Mas eu gostei da sua estratégia. Né? É meio que internalizar aquilo. Olha, eu estou dificultando um pouco o meu trabalho. Esse nível 0 eu poderia Sim. estar indo com mais calma. Eu posso me confundir mais, e eu sei disso, só que eu tenho pessoas para pedir ajuda, os mentores, tenho o pessoal aqui da comunidade, e tudo bem. Né? Então, muito bom. Isso demonstra uma certa maturidade do seu lado em definir aquela escolha e encarar ela para chegar onde você queria. E no fim você conseguiu. Então, bacana, parabéns por isso. Amanda, tá, deu aquele período,
você começou a aplicar para vagas e você até já falou um pouquinho que foram 50 mil nãos até chegar no sim. Esse é um ponto que eu acho muito legal a gente conversar, porque a gente sabe, né, que a ansiedade é uma coisa que tem batido muito em praticamente todo mundo, Opa. principalmente desde que surgiu a pandemia, né? Então acho que isso ampliou. E eu acredito que o boom do mercado ajude muito a isso. Eu não lembro se eu já falei isso publicamente aqui no YouTube, mas já falei bastante na comunidade. Tem muita vaga, todos nós sabemos, os salários estão ótimos no mundo e tal. Isso é maravilhoso. Mas o lado obscuro disso, né, são algumas coisas meio erradas. Vagas postadas erradas, empresas que às vezes ainda não têm maturidade, situações meio estranhas. E, logicamente, aquele boom que vem para você do tipo, eu tenho que entrar no mercado agora, tá todo mundo entrando, e aí cria mais ansiedade. Do tipo, se eu não entrar agora, eu vou perder o barco, né? Então cria aquela situação Nossa, meio sim. esquisita. E você começa a aplicar para vaga, aí você manda 10 currículos, aí vem 10 não, aí você fala, oh meu Deus, o que eu faço da minha vida? Ninguém me quer. Quando vem o Né? não, né? Quando não é só um Exato. silêncio. Pois é. Só que isso acontece, isso é natural, e eu até já comentei com vários colegas seus que quanto mais cedo você tenta aplicar para uma vaga, maiores são as chances de você levar vários nãos, porque você está um pouco menos preparado do que poderia estar, você ainda não tem histórico e tudo mais. Então, depois de falar isso tudo, a pergunta para você é, como é que você lidou com isso? Como é que você lidou com vários nãos que você levou e se manteve ali firme nos estudos, aprendendo, para chegar no seu sim, porque eu sei que ele chegou. Olha, foram dias de luta e dias de luta. É difícil, né? Eu tava nessa rotina de aplicar muito para vaga, então aplica e não consegue entrevista, não consegue retorno, mexe no currículo, mexe no portfólio, melhora isso, melhora aquilo. A parte mais frustrante, uma coisa que eu odeio, é não ter resposta. Ou então, sei lá, tem muito site de vaga que você tem que fazer uns testes gigantes. Eu cheguei a desistir de vaga por causa disso, porque o teste ia demorar, tipo, literalmente 2 horas. Olha, E eu já tinha eita. feito para outras vagas e não obtive nenhuma resposta, tipo, nem não. Aí eu fiquei, aí isso cansa. É muito cansativo o processo de procurar vaga. Principalmente, eu entendo esses sites que tem teste, porque já tem muita vaga, mas tem muito candidato. Então é uma maneira deles filtrarem, de certa forma, eu entendo. Mas para quem está do outro lado, nossa, isso é muito cansativo. Então eu fui conseguir a vaga só em junho. Comecei em março, então foram 3 meses aí focada só nisso. Então foi muito cansativo. Foi muito cansativo. Tinha hora que dava vontade de desistir, não vou mentir. Mas a gente tem que seguir, né? Então eu fui tentando melhorar. Então, tipo assim, aquelas entrevistas que eu recebia feedback, que não, a maioria não dá. Então, quando eu consegui o feedback, eu já conseguia ir trabalhando naquilo que eu precisava melhorar, em pontos, né, de melhoria. Então, eu fui procurando maneiras de me destacar, e não só com o currículo, mas também na apresentação, na minha apresentação, no meu discurso, né? Então, eu fui procurar também alguns canais que ajudam nisso. Tem uma iniciativa muito legal que chama-se Candidate Mulher, que eles dão dicas de currículo, elas assistem algumas lives delas de posicionamento na hora de entrevista, e enfim, fui procurar essas coisas para me ajudar a me vender, porque é meio que para isso, né? adicionar mais ali Às vezes na sua história. Sim, a parte de comunicação é uma parte muito importante na nossa área. Então, você saber se comunicar bem e expor as suas ideias de uma maneira atraente, né, e que envolva a pessoa é muito importante. E não é fácil, né? Então, eu tive que treinar isso. Legal, muito bom. Não é fácil. Você deu algumas dicas maravilhosas. Mais uma vez, parabéns pela sua resiliência, dedicação. Obrigado até pela transparência e honestidade, que você falou que foram 3 meses entre começar a aplicar e conquistar a vaga. Curiosamente, eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu repeti isso para alguns colegas seus em conversas. Eu não lembro se eu já te falei isso algum dia no curso, mas eu lembro de repetir isso centenas e centenas de vezes. Que, olha, quando você começar a aplicar,
considera que pode variar pelo menos de 1 a 3 meses entre mandar o seu currículo e conquistar, porque são vários rounds de entrevista, você pode levar nãos, às vezes pode demorar um pouco mais, às vezes pode ser mais rápido, mas vamos considerar isso aí como um tempo médio. E lógico, Foi isso. e isso considerando que a pessoa esteja preparada, né? Só para, assim, a gente está no YouTube, não é tipo, deu a louca, eu vou tentar aplicar. Não. É estando muito bem preparada, é essa situação, essa é a realidade. Tem empresas que são mais lentas e por aí vai. Legal. E essa vaga que você conquistou, Amanda, como é que foi? Assim, qual foi o principal aprendizado? Você já tinha passado por um monte de coisa, você foi melhorando seu currículo, né? Foi aprendendo ao longo, e aí chegou na vaga certa, conseguiu. Teve algum detalhe ali que você percebeu que você realmente estava pronta, que, olha, eu fiz tal coisa na entrevista ou no currículo que me ajudou para essa vaga, ou não sei, o teste. Teve alguma coisa que você percebeu que te ajudou, assim, a ter o diferencial para essa vaga, a se destacar? O que me ajudou foi a parte de habilidade de comunicação, Tá. que, que eu sei que foi o diferencial ali. Teve teste, tive que mandar um testezinho para eles. E eu lembro que no dia da entrevista eu estava muito nervosa, né? Porque eu sou uma pessoa que tem ansiedade. Então eu tinha passado o fim de semana fazendo teste para uma outra vaga. E aí eu fiz uma entrevista de manhã e dessa empresa foi à tarde. Então eu tava assim, um caco. Gente, não recomendo, tá? Que eu tava assim numa fase assim, tipo, preciso de um emprego. Mas isso de aplicar para vagas tem o seu peso. No meu caso, bateu na ansiedade. Entendi. Então, na hora da entrevista, eu tava muito nervosa. Assim, muito. Mas eu consegui dar uma segurada, mais ou menos. Mas deu para dar uma segurada. E foi a habilidade de comunicação que eles falaram. Tipo assim, era uma das poucas empresas que dá um feedback. Então, eles falaram bastante de comunicação, soft skills. É um negócio que eu notei que pesa isso em várias entrevistas. De você conseguir se comunicar. Eu já falei de comunicação várias vezes, porque eu percebi que isso é muito importante. Uhum. E foi isso para essa vaga. E teve uma outra vaga também que eu consegui. E também foi a mesma coisa. Tipo, foi muito elogiado pela soft skill de comunicação e organização também do projeto. Que legal. Do documento, né? Onde você colocou tudo. Isso. Bacana. Uhum. Curiosidade, então no fim você teve 2 ofertas e pôde escolher uma. Pois é, menino. Olha as voltas que o mundo dá, não é mesmo? O interessante é isso, né? Você levou vários nãos, teve aquela frustração, tipo, oh meu Deus, o que eu faço da vida, não sei o que e tal. Mas você vê que no fim dá tudo tão certo que deve ter rolado a ansiedade para decidir qual empresa você queria, né? Porque... com certeza, com certeza. Sem dormir, mas tudo bem. Eu acho que essa aí é uma ansiedade boa, pelo menos. Não que, enfim, acho que nenhuma ansiedade é boa, mas só como brincadeira, né? Nesse caso era por motivo bom. Uhum. Legal, bacana. Parabéns, que legal saber disso, né? Tô sabendo de primeira mão, junto aqui com todo mundo. Muito legal, fico feliz. E concordo demais com seus pontos. Acho que também, assim, eu já comentei, a gente tem algumas aulas sobre essa questão de comunicação. É um dos motivos da gente tentar guiar vocês para fazer aquela apresentação de projeto em aula ao vivo, com os mentores, que é para treinar isso, né? Então, ali nas entrevistas você... e ali você está vendo como que realmente isso é necessário. E ali é só o comecinho, né? No dia a dia do trabalho você vai precisar ir mais além. Uhum. Agora eu tô com essa curiosidade. Você já tá, não sei quanto tempo, mas algum tempinho, oficialmente, né, como UX designer ou product designer. Como é que tá sendo trabalhar nessa área? Como é que tá sendo o seu dia a dia? Eu tô muito feliz. Que bom. De verdade, eu tô muito realizada trabalhando com UX. Eu atuo como UX UI, né? Então eu tô nas 2 pontas. E, nossa, é muito diferente você trabalhar do curso, porque no curso você consegue fazer todos os passos certinho, você tem todo o tempo do mundo. Sim, você tá só estudando. Tudo bonitinho. Uhum. Exatamente, um ambiente controlado, né? No dia a dia, você tem, tipo assim, você tem tempo, né? Tempo e dinheiro, literalmente. E eu tô trabalhando numa empresa de consultoria, então eu não posso demorar todo o tempo do mundo e coisas do tipo. Mas tá sendo muito legal, eu tô aprendendo muito. Eu tô na empresa, vai fazer 4 meses ainda, mas eu sinto que eu já cresci muito, porque é isso, né? Você tá em contato com UX de verdade, lidando com o cliente e tendo que fazer as coisas, tem uma responsabilidade maior.
Então, você se força a aprender. Então, tipo assim, isso aqui eu não sei, então peraí, deixa eu dar uma estudada, vamos ver como faz. Legal. E então é isso, tipo assim, é um crescimento muito mais acelerado do que num curso, porque você tem que entregar as coisas. Mas eu tô gostando muito. Que bom. Tô adorando. Não, que legal. Pelo pouco que você falou, já dá para ter uma noção do seu dia a dia. E Amanda, como é ser consultora? Porque, de novo, a gente está no YouTube, tem pessoas que talvez não façam a mínima ideia de como é atuar com consultoria de UX. Como é? O que que você faz como uma consultora de UX? Isso varia, depende do projeto. Tem projeto que a gente atua de ponta a ponta, né? De pesquisa até a entrega final. Quando é uma solução digital, né? Acaba passando pelas partes de UI e tal. Uhum. Não é todo projeto que pega todas as etapas. Tá. Mas a minha rotina ela é muito diferente. Não tem um dia, tipo assim, muda muito, ainda mais de acordo com o projeto. Ela varia bastante. Eu gosto muito de trabalhar com consultoria porque são projetos diferentes. Entendi. Então, primeiro eu fui alocada num tipo de projeto e o meu projeto seguinte era completamente o oposto. A empresa que eu estava trabalhando era totalmente o oposto em tudo. Então, eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito de mudar essa chavinha e conhecer uma outra empresa, conhecer um outro produto. Tipo assim, eu penso que é um pouco uma faca de dois gumes, porque você não consegue ir a fundo. Porque quando você trabalha com um produto, né, com uma coisa só, você conhece esse produto a fundo, esse mercado a fundo, Uhum. e você acompanha o produto crescendo. Então, isso aqui não ficou bom nessa release, então na próxima a gente vai evoluindo. Então, você consegue ver o produto crescendo. Na consultoria é diferente, né? Você tem um tempo curto, então você vai entender sobre o negócio, sim, porém numa profundidade menor. E depois que isso sai da empresa, é como eu tô aqui há 4 meses, mas eu não sei se eu vou ver esse produto voltando pra gente melhorar, acredito que não. Entendi. Então, tem isso, tipo assim, às vezes sei lá, tem que fazer um MVP. MVP não vai ficar perfeito. Você tem que ir trabalhando melhorias. Você faz um roadmap para ir trabalhando essas melhorias. Uhum. Então, às vezes, eu sou muito perfeccionista. Então, eu aprender que não vai sair perfeito da primeira vez, doeu. Mas tá tudo bem. Então, é isso. Entendi. Não, bem legal. Eu acho que ficou mais ou menos claro para quem está nos escutando, né, as diferenças. E realmente é uma troca, né? Eu acho que isso vai muito do perfil ou do momento, né? Para você que está começando, parece uma baita oportunidade de explorar várias coisas, de aprender coisas diferentes. Isso parece ser bem legal. Fico feliz em saber que você está gostando. Você transmite isso, né, na sua forma de falar, que você está alegre, satisfeito com o seu trabalho. Isso é muito bom. Agora, uma curiosidade. Você já deve ter me visto fazer essa pergunta para alguns colegas seus. Durante todo esse seu período de estudo, desde quando começou a sua curiosidade, você resolveu estudar devagarinho, depois você foi mais a fundo, aplicou para as vagas, 50 mil nãos, aprendeu mais, chegou ao seu sim. Qual seria o seu maior aprendizado nesse período todo? Ou de alguma coisa que, não sei, você fez e percebeu que não estava legal e teve que ajustar? Ou alguma coisa que você fez e você falou, nossa, isso aqui foi super relevante para mim. E que você, se você tivesse uma máquina do tempo, né? Você pudesse voltar lá no passado e contar para Amanda, lá no iniciozinho da curiosidade do UX, o que você contaria para essa Amanda do passado? Eu acho que, para mim, o que mais me marcou é essa necessidade de aprofundamento constante e melhoria. Então, é um negocinho, tô trabalhando e por mais que eu dê o meu melhor, eu sei que eu sempre vou precisar aprofundar. Tipo, tecnologia é um negócio que vai mudando, né? Então, essa coisa de a gente tá sempre estudando. Então, eu acho que, para mim, o que eu falaria para Amanda de 1 ano e meio atrás é assim, olha, não vai ser fácil, porque você vai ter que aprender muita coisa, vai ter que continuar aprendendo depois, mas vai dar certo. E é isso, é essa coisa de você colocar na cabeça que você vai estar sempre precisando melhorar, nem sempre vai sair perfeito, abre mão do seu perfeccionismo, mas essa necessidade de estudo constante, porque eu vejo como uma área que, mesmo para quem tem muita experiência,
a gente está sempre aprendendo. Então, eu acho que esse é o principal ponto. Tipo assim, é uma área que você não pode ficar confortável. Acho que é isso. Não Muito tem bom. como ficar confortável, tem que ficar buscando conhecimento o tempo todo. Acho que seria isso. Muito bom. Dicas maravilhosas. Amanda, muito obrigado pelo seu tempo, sucesso, né, na empresa, na sua carreira. A gente ainda vai se ver bastante, tanto na comunidade como em aulas, que ainda tem bastante estudo pela frente, como você acabou de falar. Então vamos seguir em frente juntos. E para você que está nos vendo aqui no YouTube, obrigado pela sua participação. Lembra de deixar seu like, isso ajuda a entregar o vídeo para mais pessoas. Se você caiu de paraquedas aqui, assine esse canal, tem várias entrevistas aqui com outros colegas da Amanda e também alguns conteúdos que a gente vai colocando de tempos em tempos, sempre relacionado a design e experiência do usuário. Certo? Obrigado, Amanda. Obrigado pela participação. A gente se vê. Tchau, tchau. Imagina, tchau, tchau.